Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria, sejam bem-vindos aqui ao canal do glorioso Patriarca São José. É com inestimável alegria que nós temos de lhes proporcionar o comentário à liturgia do dia presente, que é bastante extraordinária, mas muito controvérsia, em que nosso Senhor Jesus Cristo vai contundir com os fariseus, porque ele está praticamente nos últimos instantes da sua vida e o ódio que os fariseus nutrem contra nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais acirrado, está cada vez mais crescente, e eles buscam a todo custo infundir falsas acusações a orquestrar contra nosso Senhor Jesus Cristo, armadilhas para que ele realmente tropece, caia e morra. É o último recurso de que eles dispõem para destruírem a nosso Senhor Jesus Cristo, justamente porque ele efetivamente está a manifestar a sua divindade, não simplesmente com obras, mas com palavras. Nosso Senhor afirma categoricamente que ele é filho do Deus Altíssimo. Para os fariseus, esta afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma sonoridade blasfema. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo é um blasfemo, está a blasfemar porque ele alega ser realmente o Filho do Altíssimo, o Messias. Pois bem, diante disso tudo, desta controvérsia que está acontecendo, das falsas acusações que os fariseus fazem contra o nosso Senhor Jesus Cristo, o recurso que o nosso Jesus Cristo usa para se defender, não simplesmente para se defender, mas para evidenciar, deixar tudo translúcido, tudo claro, que realmente é uma falsa acusação, ele é o verdadeiro Messias esperado pelas nações todas, ele usa de testemunhas. Então vamos encontrar aqui 4 testemunhas que dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a dizer: eu não dou testemunho de mim mesmo porque seria inválido. De fato, o Thomas de Kempis, um grande espiritualista que escreve um livro belíssimo a respeito da imitação de Cristo, ele diz: se fazeis boas obras, não deis testemunho de vós mesmos, mas deixe que os outros o façam, porque assim tereis credibilidade. Ou seja, ninguém deve dar testemunho de si mesmo, e se acha que esteja fazendo algo de louvável, deixe que os outros o façam. Pois bem, nesse fórum, nosso Senhor Jesus Cristo afirma que eu não dou testemunho de mim mesmo porque seria inválido. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo então vai começar a enumerar diversidades de testemunhas que dão testemunho dele. Ele primeiro começa a dizer: eu não dou testemunho de mim mesmo, mas vós quisestes vos alegrar com a luz de São João Batista. Nosso Senhor faz referência a João Batista, que dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em várias ocasiões nós sabemos muito bem que a Sagrada Escritura está repleta de várias indicações de que São João Batista deu testemunho a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Outra vez, nosso Senhor Jesus Cristo faz referência na liturgia de hoje que vós enviastes emissários a São João Batista, ele deu testemunho de mim, mas não é dos homens que eu busco a glória. Porque os fariseus mandaram emissários para perguntar a João Batista quem era ele. És tu o Messias? Foi a pergunta que fizeram os emissários dos fariseus quando chegaram diante de São João Batista. E São João Batista afirmou categoricamente: eu não sou Messias. Diante de vós existe aquele de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. São João Batista afirma que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias. Depois, o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer ainda para os fariseus, nesta controvérsia de hoje, na liturgia de hoje, o seguinte: que as Escrituras falam ao meu respeito. Examinai bem as Escrituras, sabereis quem eu sou. De fato, toda a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento até o Novo Testamento, faz referência a nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, dá sinais evidentes de como seria, caracteriza o Messias. Portanto, os fariseus, que eram peritos em matéria dos estudos das Sagradas Escrituras, eles tinham efetivamente elementos translúcidos para observar e tirar conclusões de que nosso Senhor Jesus Cristo de fato tratava-se de Messias. Essa acusação que eles faziam era completamente infundada, porque eles tinham conhecimento. O que eles tinham, isso sim, no seu interior, era justamente um ódio, uma inveja contra o Filho do Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer ainda mais, a terceira testemunha, que dá testemunho dele, é o próprio Deus Pai. Quando ele foi batizado, nosso Senhor Jesus Cristo, no Rio Jordão, abriram-se os céus. Esse céu aberto de que nós dispomos aqui, as belezas das nuvens. As nuvens se abriram
e imediatamente ouviu-se uma voz que clamou e rebombou por todo Jerusalém. Todos ouviram o seguinte: este é meu filho amado, no qual eu pus toda a minha complacência. Ouviu. Deus Pai proclamou solenemente que Jesus Cristo é o Filho dele, sobre quem ele colocou a sua boa vontade, toda honra, toda estima, todo amor, tudo quanto ele tem. Deus Pai colocou em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou categoricamente no momento do seu batismo. Essa é a terceira testemunha. O quarto testemunho, ou melhor, a quarta testemunha que Jesus Cristo dá a respeito dele mesmo é justamente nada mais nada menos as suas próprias obras. A ressurreição dos mortos, a cura dos leprosos, os paralíticos que andam, os cegos que são restituídos à vista, enfim, os demônios que são expulsos e acorrentados, precipitados no abismo das vinganças no inferno. Tudo isso manifestou a grandeza de nosso Jesus Cristo e a sua missão messiânica. Portanto, nosso Jesus Cristo, para se defender, para tornar credível diante da multidão e de nós mesmos que temos o contato com esta liturgia de hoje, que ele realmente era o Messias, ele usou de testemunhas para darem testemunho dele. Para dizer que este fenômeno, esta verdade de dar testemunho é indispensável para um cristão. Se nós somos verdadeiramente cristãos, cristão que significa aquele que segue a Cristo, por isso mesmo somos chamados de cristãos porque somos seguidores dele, devemos dar testemunho. O grande Santo Agostinho diz: não existe lição mais absurda do que dizer uma coisa, viver a outra. Porque quando a gente diz algo e vive de uma forma diferente daquilo que a gente diz, a gente cai no descrédito. É necessário que haja congruência daquilo que nós falamos e o nosso modo de viver. Devemos viver de acordo com aquilo que nós dizemos, não das aparências. Devemos dar testemunho evidente de que realmente somos cristãos. Esse nome cristão é de uma nobreza tal que ele exige de nós a nossa conduta, o nosso perfil moral, que condiga com este nome cristão. Do contrário, nós cairemos no descrédito e a nossa ação não terá eficácia. O testemunho é indispensável. Vamos rogar a Santíssima Virgem Maria para que ela possa nos ensinar os caminhos que conduzem ao verdadeiro testemunho de que cada um de nós precisa. Portanto, em todas as nossas ações, nós devemos apresentar características externas que demonstrem a autenticidade das nossas palavras. As nossas características externas, o nosso modo de proceder, de viver, deve ser bastante conduzente. Vamos imaginar uma seguinte situação. Você está na iminência de perder emprego, vamos supor, supostamente, porque alguém fez uma falsa proposta, uma proposta indecente, indecorosa, em que você tem que se comprometer com uma atitude ilícita. Nesse momento é pedido de ti o testemunho. O testemunho qual? O testemunho de que você realmente é cristão, tem que bater o pé, manter-se na postura de quem não se deixa aliciar pelas vias fraudulentas e evitar esta conduta de sistemas corruptos para poder manter a dignidade cristã, a imagem e semelhança de Deus que você é. Quando agir assim, pode ter certeza que você deu testemunho verdadeiro, em detrimento de si mesmo. Poderá acontecer de você perder emprego, mas, saiba uma coisa, que Deus defende os inocentes. Deposita sua confiança em Deus, mas nunca, absolutamente, por pressão de pessoas corruptas, você deixa-se levar pelas vias ilícitas para defender a si mesmo. Não. Em primeiro lugar, os direitos de Deus. Nós conhecemos aquele episódio da Sagrada Escritura, daquele velhote em que foi solicitado a comer carne proibida pela lei, né, no Antigo Testamento. Disseram assim: você já é velho, vai morrer daqui a pouco. Faça uma simulação. Tome um pedaço de carne, ingira, ou melhor, coloque na boca, depois vai cuspir ali na esquina. Deus já de ver que você não comeu, mas a multidão vai pensar que você comeu tudo. Depois você vive, você não há de morrer. Porque a proposta era, ele tinha que comer porque ele era um ancião, era uma pessoa bem vista na sociedade ali daquela época, e que se ele ingerisse a carne proibida pela lei,
todos os outros iam seguir o mesmo exemplo dele e comeriam. Eles queriam ele, porque ele deveria ser o primeiro a dar testemunho de que pode se infligir a lei de Deus comendo a carne proibida. Mas o que sucedeu ali é que o velhote disse, não, eu não posso fazer isso, absolutamente. Não posso fazer isso porque eu já sou velho de idade, daqui a pouco posso morrer. E não só porque, como está proibido pela lei, eu quero manter a postura de um indivíduo que cumpriu com a lei até os últimos instantes da minha vida. Por isso eu não farei isso. Disse, não, então faça uma simulação. Faça uma simulação, toma a carne, coloque na boca, depois cuspa na primeira esquina que você encontrar. Ele disse, não farei isso. E mataram o velhote. Ele deu o testemunho. Ele não usou de artimanhas, não usou de artifícios, não usou de subterfúgios para poder contornar a lei. Não. Ele cumpriu-a fielmente, até derramamento do seu próprio sangue. Nós temos a obrigação de dar testemunho. O São Francisco de Assis, uma vez, ele saiu, convidou o Frei Leão, disse, vamos pregar. Deram uma volta pela cidade. Ao retornarem, o Frei Leão perguntou a São Francisco de Assis, pai, não disseste que íamos pregar? Não vi nenhuma pregação. Se pregamos pela presença, pelo testemunho. Eles estavam revestidos de hábito, aquela presença sacrossanta de São Francisco de Assis, por simples fato dele passar a transpor aquelas vias onde estava o público. Ele deixou ali um perfume de Jesus Cristo, um odor agradável, uma presença, uma luz da santidade dele. É o testemunho que ele deu diante daquelas pessoas que lhe viam ali naquele itinerário que ele fez, sem ter proferido uma só palavra. Ele acrescenta mais. Preguem o Evangelho. Se for necessário, usem as palavras. Para dizer que não é necessário usar muitas palavras, porque a própria vida traduz o Evangelho. Os santos são a prática do Evangelho, é o Evangelho vivido. Nós temos que ter essa prerrogativa, este privilégio de transmitir o Evangelho pelo modus vivendi. O nosso modo de vida deve traduzir o Evangelho. Plínio Correia de Oliveira, o inspirador do fundador dos Arautos, ele dizia, aquele que exerce uma função na sociedade deve absolutamente caracterizar-se pela função que exerce, ou seja, ao transpor as estradas, as vias, andando pelas ruas, a pessoa deve emitir a luz da função que exerce, ou seja, deve apresentar características da função que exerce. Vamos imaginar um soldado que está passando pela rua. Ele está vestido, vamos imaginar que ele esteja vestido civilmente, apaisando. Ele com porte ereto, caminhando, avançando. Todo mundo vai perceber, pelo modo de andar e seu modo de proceder, disciplina, respeitabilidade, que trata-se de um soldado. Vamos imaginar um médico que se encontra na rua, que não esteja usando seus apetrechos, que habitualmente deve estar com eles para poder exercer sua função da medicina. Mas o modo de proceder, a higienização das mãos e tudo, o respeito, o cuidado, os conselhos que ele vai dar um e o outro, todo mundo vai perceber que o discurso e o modo de viver, o modo de proceder daquela pessoa trata-se de um médico. Portanto, todo mundo deve apresentar características da função que exerce na sociedade, sob pena de trair a sua missão. Dizia o Plínio Correia de Oliveira, aquele que não apresenta as características da função que exerce, este traiu a sua missão. Portanto, é indispensável que você dê testemunho. As crianças, por exemplo, que vivem em sua casa, ao teu redor, as primeiras lições da Igreja Católica, da moral católica, da disciplina, enfim, da piedade, da espiritualidade e da oração, as crianças nunca fazem aquilo que elas são ditas, mas sim elas olham, observam e imitam aquilo que elas veem. Portanto, você tem de dar um exemplo magnífico na sua casa. Você tem de ajoelhar diante da imagenzinha de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, tem de montar um altar em sua casa, rezar, as crianças perceberem que faz parte da rotina diária a oração diante daquele altar que está aí montado em casa. As crianças têm que saber que existem coisas proibidas pela moral. Você tem que ser aquela pessoa que deve demonstrar isso através de atos, vestir decentemente, falar palavras decentes e ter no mínimo 300 histórias sobre os santos de geografia a contar a todo momento, como fazia a Dona Lucília para as crianças, tudo ao seu redor. Isso é indispensável, dar testemunho verdadeiro. Você está construindo pessoas para o futuro, pessoas que vão viver realmente, que vão atrair bênçãos de Deus sobre a humanidade e a sociedade.
Fica aqui, portanto, esta singela meditação para o dia de hoje, para completar também a liturgia de hoje, e deixa sobre vós o orvalho de Deus Todo-Poderoso permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria!